Estamos de volta com o TCE, hoje falando sobre o rádio no Brasil. E o nosso convidado especial é o Ângelo Ananias, radialista e jornalista que já participou de coberturas internacionais. Ângelo, continuando aqui o nosso bate-papo, você construiu sua trajetória ali nos principais meios de comunicação do rádio ali de São Paulo, né? A gente trouxe aqui algumas fotos, né, que você gentilmente nos concedeu. E eu queria que você destacasse algum desses momentos marcantes aí. Aí logo no começo, né? É quase meu começo de carreira, quando eu tinha cabelo ainda, né? Isso aí deve ser 78, 1979, por aí. Que bacana. Aí, isso aí é uma foto emblemática. Eu estou em cima de uma pirâmide, num sítio arqueológico, numa cidade azteca, né, como a gente fala, entre o México e Guadalajara, num momento de folga do time do São Paulo. A gente vê ali umas figuras conhecidas mesmo, Ronaldão, Raí. Da esquerda para a direita ali tem o Ronaldão, eu, o Ivan, Nelsinho, Raí, e aquele menino é um lateral direito cujo nome eu não me lembro. Tava até em evidência no São Paulo na época. Isso aí foi bem no alto de uma pirâmide, nessa cidade azteca, em 1989. O São Paulo participou de um torneio internacional em Guadalajara, 2 jogos, e ele ganhou. Que bacana. Torneio, contra o Botafogo do Rio e 2 times mexicanos. Ótimo. Aí treino da seleção brasileira, se eu não estiver equivocado, numa cidade do interior da Alemanha. 2006, da Copa do Mundo 2006 aí. Você cobriu 4 Copas do Mundo? 4 Copas, 86 no México, 90 na Itália, 2006 na Alemanha e 2014 no Brasil. Olha só que experiência. Aliás, foi uma coisa histórica, porque aquilo me envaidece demais. Acho que de todas essas coberturas, por incrível que pareça, o credenciamento do Jornal Diário de Jacareí para a Copa do Mundo em 2014 foi, para mim, o mais valioso do ponto de vista pessoal. Porque uma coisa que dependeu muito do meu relacionamento, entendeu? As outras não, as outras tinham uma marca por trás, né? Em 86 a Rádio Gazeta, em 90 a Rádio Globo, CBN, em 2006 a Globo CBN, mas em 2014 jamais você poderia imaginar que um veículo de comunicação do interior de uma cidade como Jacareí pudesse ser formalmente credenciado com a credencial e o nome do jornal, como foi o Diário de Jacareí em 2014. E eu acho, sem medo de errar, que em Jacareí não existe nada anterior a isso. A gente é precursor e inovador nesse tipo de recurso. Olha só que bacana, entendeu? É uma conquista para guardar. Você vê o tanto de gente que vai a treinamento da seleção brasileira. Sim. Isso aí, inclusive, é um jogo-treino, tá? Não é exatamente um treinamento, é um jogo-treino, foi um amistoso que o Brasil fez aí na fase de preparação. E ainda com aquela seleção toda badalada, do quadrado mágico. Naquela fase de Vegas, na Suíça, né? O Brasil saía para fazer alguns jogos-treinos, antes da Copa propriamente dita, e essa imagem é um desses jogos-treinos. Que legal. Deve ter 10 mil pessoas aí nesse estádio. Olha só. Isso aí também é uma outra imagem sensacional. Isso aí é no antigo campo da Lavalpa, onde hoje tem o Centro Empresarial Lavalpa, aqui em Jacareí. Isso aí é o time da Rádio Clube de 1977. Olha só. 77, 78. Em pé da esquerda para a direita, Tio Dorni, já falecido, Rômulo Inê, já falecido, João Bosco Lencioni, irmão do ex-prefeito BSL, o Sapinho, que era um operador de áudio, na época o nosso engenheiro de som, né? O Vanderlei de Oliveira Dias, um advogado que inclusive foi vereador, o Moacir Salles, já falecido, também assíduo frequentador aqui da Câmara, o José Carlos Guedes, o J3, que por 20 anos foi narrador da Rádio Jovem Pan, aliás apresentou o desfile aí da Independência, no domingo aqui em Jacareí, o Joaquim Nogueira, o Alegria, esse senhor do lado direito aí, o último da fila, o senhorzinho de óculos, ele era o nosso ponto de referência no futebol amador de Jacareí. Ele ia a todos os jogos e nas segundas ou terças-feiras ele chegava com uma anotação exatamente num papel de pão, aqueles papéis que você usava para enrolar pão na padaria, com a ficha técnica do jogo, e você transformava aquela ficha técnica na notícia. Olha que legal. Para o Jornal Diário de Jacareí na época. Hoje eu assisti Meia-Lua e Vila Garcia, tá aqui os dados, tal, e ele trazia tudo isso. Ele era o nosso correspondente. Que bacana. Na época, né? Agachados ali,
Tem uma figura do lado esquerdo que eu não estou conseguindo. Acho que é o Paulo Rafael. O Paulo Rafael, Jairo Antunes, famoso locutor esportivo e apresentador de programas aqui em Jacareí. O Hudson, o Cláudio Luiz, que era um operador de áudio, repórter, hoje é médico. Aliás, antes do Cláudio Luiz é o Dorival, é o Dori Leal Moreira, Sim. que foi secretário de esportes. Sim. Dori, Cláudio, Hudson, eu e o Fábio Peloja também, que já faleceu, da família Peloja, muito tradicional aqui em Jacareí. Esse é o pessoal todo da Rádio Clube da época, num campo da Lavalpa que era extremamente requisitado aqui na cidade, porque era um verdadeiro tapete. Olha hoje isso. o campo em si não existe mais, mas ele está lá, a área está lá, no hoje Centro Empresarial Lavalpa. Perfeito. Dia que você quiser é só ir lá conhecer que eles deixam entrar. Ah, com certeza, vamos lá para conhecer. Isso aí foi a cerimônia de posse dos secretários escolhidos para a administração do ex-prefeito Telmo, para a segunda gestão dele. Isso aí é 1º de janeiro de 1993. Eu estava assinando o livro de posse primeiro como assessor de imprensa e depois a assessoria foi transformada em Secretaria de Comunicação. Que legal. Entendeu? Atrás em pé é o Leles, Sim. Oswaldo Leles, advogado, que faleceu não faz muito tempo aqui em Jacareí. Esse não precisa nem, né? Esse é a grande, dispensa comentário. É a minha grande referência, eu e o Osmar Santos. Isso aqui eu acho que é numa choperia aqui de Jacareí. Numa das visitas que o Osmar fez à cidade, já com as sequelas do acidente que ele sofreu em 94. Muita gente não sabe, mas o último repórter com quem o Osmar teve a oportunidade de trabalhar antes do acidente fui eu. Olha só. Nós estávamos juntos na TV Manchete. Há 10 dias antes do acidente, eu fiz uma cobertura de uma luta de boxe com ele, em São Caetano. Tinha um lutador chamado Xuxa, na época, que estava ganhando muita notoriedade. E o Osmar tinha um projeto na extinta Rede Manchete, que era similar ao Show do Esporte do Luciano do Vale, né? O Osmar era sócio desse projeto. E infelizmente em 94 ele sofreu um acidente 10 dias depois que nós tivemos a oportunidade de nos encontrar e acabou perdendo o bem mais precioso que ele tinha, a voz. Infelizmente. Eu costumo dizer o seguinte, né? O João do Pulo poderia ter perdido a voz, mas não a perna. E o Osmar poderia ter perdido uma perna, mas não a voz. Sim. Se fosse para escolher algum membro, né? Sem dúvidas. É isso. Aí sou eu. Primórdios também. Isso é 1977, meu começo de rádio. Olha, num desses horários alternativos que eu acabava cobrindo folga de alguém. Provavelmente eu estava apresentando algum programa aí durante o dia, no estúdio da antiga Rádio Clube Jacareí, onde hoje funciona uma grande rede de loja de eletrodomésticos aqui em Jacareí, na Rua Frei Schuring, que ali antigamente era o prédio da Rádio Clube. Certo. Entendeu? Aí já é na Rádio Piratininga de São José, numa das minhas, essa daí é a minha segunda passagem pela rádio, já é no estúdio onde hoje a rádio ainda está. Não exatamente no estúdio, mas no complexo onde a rádio está hoje como CBN Vale. O Adriano Guimarães, que era um locutor comercial, que residia aqui em Jacareí, uma voz muito bonita, já falecido. E ao lado dele, de bigode, o senhor ali, o José Luiz de Almeida, que foi vereador, foi presidente da Câmara, foi prefeito por 1 ano de São José e que também já faleceu. E eu estou aqui do lado direito. Não parece, mas esse tanto de cabelo aí era meu. Era seu mesmo. Entendeu? Que legal, a gente tem muita história para contar, hein? Sim. Agora eu quero te perguntar, a profissão de radialista, na prática, como que é, Ângelo, que está ao vivo ali no dia a dia? Ah, eu adoro. Eu ainda hoje eu não gosto de fazer nada gravado. Eu gosto de fazer tudo ao vivo. E esse dom é o rádio que te dá. Não existe outro veículo, entendeu? É o rádio que te dá. É o mais versátil, né? É o rádio do passado que me deu. Sem dúvida. O rádio de hoje eu já não sei se ele propicia esse tipo de formação. Mas nem as redes sociais de hoje, com esse tanto de gente, com todo o respeito que eu tenho, fazendo lives, com seus canais próprios, influenciando milhares e milhares de pessoas, quando você leva esse povo todo para a TV, você vê a diferença. Quando você coloca um influencer num programa do Luciano Huck, do Mion, num programa de uma grande rede de televisão, para entrevistar esse cidadão, você percebe a diferença. Por quê? Porque ele não tem
aquela facilidade, aquela preparação que o rádio dá. Ele é artista, não resta dúvida. A gente tem influencers aí, tem gente aí fazendo rede social brilhante. Tanto que, também de uns anos a esta parte, muita gente que brilhou nas redes sociais, com o advento das redes sociais, está numa TV Globo hoje. Você pega esse menino que apresenta o Globo Esporte, Sim. Ele é oriundo de rede social, Exatamente. Passou pelo Big Brother, mas a referência dele foi um pouco Big Brother pela notoriedade que ele alcançou, pela popularidade que ele alcançou. Mas o grau de conhecimento que ele tem, e ele é bom, eu gosto dele, para a linguagem de hoje, ele é um cara que se encaixa bem, só me fugiu o nome agora. É o Fred Bruno. Eu acho ele extraordinário e ele adquiriu esse dom também pelas redes sociais, não resta dúvida. Sim. Ângelo, eu queria que você destacasse um pouco as principais mudanças que você observou justamente na profissão de radialista ao longo dos anos. Mudou muita coisa? Mudou. O radialista de antigamente, ele tinha, por exemplo, falando um pouquinho do bastidor, a liberalidade de trabalhar no serviço público sem que isso comprometesse internamente a sua reputação perante a direção de uma emissora. Houve um tempo, na minha primeira passagem pela Rádio Globo, né, de 87 a 92, porque depois eu entrei de férias em janeiro de 93, e nesse meio tempo já veio o convite, um pouco antes do 92 terminar, para que eu assumisse a assessoria de imprensa na Prefeitura de Jacareí. Eu até tinha a possibilidade, naquela ocasião, de conciliar esse trabalho em Jacareí com a minha permanência na Rádio Globo. O ex-prefeito Telmo até chegou a dizer para mim, meu filho, não vai sair do rádio, você gosta tanto do rádio. Ele era uma pessoa extremamente dócil, amorosa demais, uma pessoa que deixou muita saudade. E eu disse, prefeito, eu nunca fui secretário de coisa alguma, nunca tive a oportunidade de exercer cargo algum no serviço público, a não ser quando eu trabalhei na assessoria de imprensa da Prefeitura de São José, ainda muito menino. Mas aí eu era uma parte de uma engrenagem, eu não era o cabeça dessa engrenagem, Exato. Como aconteceu em Jacareí, que foi para mim um desafio. Mas eu preferi naquela ocasião pedir demissão na Rádio Globo, durante as minhas férias, saí. Felizmente eu deixei uma porta escancarada, porque assim que terminou o governo do Telmo em 96, veio o começo de 97, eu por opção eu continuei aqui pelo Vale, mas já em 98 a Rádio Globo me chamou de volta. Então assim, já com uma outra cabeça, eles já tinham assim, o que você encontrava de permissivo para você poder conciliar a tua atividade no rádio em São Paulo com algum serviço público, que era possível nessa minha primeira passagem, final da década de 90, final da década dos anos 80, começo dos anos 90, já quando eu voltei para a Rádio Globo no final de 98, pouco depois da Copa da França, isso já não era mais possível. Tanto que eu voltei na condição de produtor, de repórter especial, 2 ou 3 meses depois eu fui guindado à condição de coordenador e âncora, e eu não podia fazer outra coisa que não fosse ser coordenador e âncora. Muita gente não sabe, mas quando eu já estava de volta à Rádio Globo na minha segunda passagem, na segunda eleição do Marco Aurélio em 2004, o falecido Davi Lino foi à minha casa no Jardim Santa Maria para me convidar para ser secretário de esportes dessa segunda gestão do Marco Aurélio. Eu não tinha nenhuma ligação com o PT, nem filiado era, partido nenhum. E era uma estratégia política deles, e resolveram me escolher para ser o secretário de esportes naquela ocasião. E eu fui obrigado a declinar do convite, pedi um prazo aí de uns 30 dias, porque já naquela época a Rádio Globo já não aceitava mais, nem passava pela cabeça da diretoria da Rádio Globo permitir que você conciliasse uma atividade profissional com uma atividade política. E isso hoje está no Código de Ética das organizações Globo. Mudou bem essa dinâmica, Não pode. Né? Você viu o que aconteceu recentemente aí com o Rodrigo Bocardi e outros tantos que a gente ouve falar, né? Sim, eu passei por isso. Só que eu passei por isso numa condição um pouco mais confortável. Eu não fui mandado embora por conta disso, mas me intimaram. Você escolhe ou Jacareí ou São Paulo. Eu escolhi permanecer em São Paulo. Porque a minha passagem pela prefeitura em Jacareí, embora tenha sido do ponto de vista pessoal extremamente produtiva, eu aprendi uma função, uma atividade que eu não conhecia antes,
ela me trouxe prejuízos assim profissionais irreparáveis. Eu perdi 2 Copas do Mundo que eu teria ido tranquilamente para os Estados Unidos em 94 e para a França em 98, tranquilamente. Com certeza. Ângelo, o improviso é uma das marcas do rádio também, né? Eu queria te perguntar como que o profissional se prepara para lidar ao vivo ali com o imprevisto. Eu acho que primeiro, a primeira é uma coisa que não muda, e isso vale para quem está chegando agora, para quem está estagiando e sonha aí com um lugarzinho ao sol. É fundamental que as pessoas saibam onde elas estão. O que a gente percebe em determinadas situações, inclusive em grandes emissoras de televisão aqui da região, é que o cidadão vai para fazer um ao vivo, o repórter ou a repórter, e se ele não tiver aquela pauta escrita, ele não sabe do que ele está falando. E eu percebo isso, assim, sabe, como uma carência. Os profissionais hoje têm muito pouca informação do algo mais, do noticiário geral, do conhecimento geral que o profissional precisa ter. E isso era quase que uma obrigação nossa no passado. Para mim, foi um dom, é uma coisa que foi florescendo ao longo das minhas coberturas, das minhas atividades. Dificilmente, assim, honestamente, quantas e quantas vezes eu não me deparei numa cobertura de um evento esportivo, especialmente no futebol, com a presença de um político famoso, às vezes de um presidente da República. Na Copa da Itália em 90, na abertura da Copa em Milão, o Collor foi assistir aquela abertura de Copa do Mundo. Se eu não tivesse antenado e informado, eu não teria tido a possibilidade de participar daquela cobertura e de sair trombando com tantos jornalistas brasileiros e estrangeiros naquela cobertura. E eu estava lá, dei conta do recado, consegui desenvolver, não consegui fazer para ele nenhuma pergunta, porque a disputa era muito grande, mas eu pelo menos consegui encaixar uma linguagem dentro de uma informação que fosse compatível com aquele momento que o país estava vivendo. E o Fernando Collor de Mello, em 1990, era Deus. Exato. Né? Todo domingo no Fantástico era uma aventura nova que o Fantástico apresentava. O Collor esquiando, o Collor andando de skate, o Collor andando de bicicleta, jogando futebol. Havia toda aquela expectativa. Eu não sei se você já tinha nascido, mas era uma loucura. Sim, já tinha nascido, era muito criança, mas era observando hoje em dia, exatamente. A gente percebe que era muito tinha essa questão de ir atrás dele tudo onde ele ia, tudo. Toda aquela expectativa que gerava em torno de ser o primeiro presidente pós redemocratização do país, né? Quase, exatamente. Ângelo, existe outra habilidade que você considera indispensável para quem quer começar no rádio? A questão, por exemplo, eu adoro fazer tudo ao vivo, mas eu sou péssimo para falar em público. Eu não gosto. É um negócio que não sei o que acontece, mas se você me colocar numa plateia com 100, 150 pessoas, vai sair. Eu vou conseguir desenvolver. Mas eu não com aquela naturalidade espontânea, né? Não, do rádio não. De televisão, qualquer coisa do gênero. Eu vou voltar à minha fala anterior. Eu acho que o profissional ele tem que ter na essência dele a necessidade de uma preparação para algo além daquilo que ele vai fazer naquele momento. Perfeito. Entendeu? Porque ele pode se deparar realmente com um ambiente de surpresas. Eu acho que não existe pauta fechada, não existe aquela coisa do cabresto. Você pode mandar um estagiário, alguém aqui da TV Câmara para um determinado lugar para ele cobrir uma determinada situação, mas ele pode se deparar com um novo. Você me permita citar você estava claro. Lá na cobertura da abertura do fórum. Sim. A gente sabia que o fórum teria, além das autoridades locais, entre elas o prefeito, um secretário de Estado e um ex-ministro de governo federal. Era necessário se preparar para aquela abordagem. Você pode até não conhecer a pessoa, nunca ter tido com ela, nem visualmente qualquer tipo de contato. Mas você tem que ter minimamente uma preparação para aquele momento. Mas você também tem que estar preparado para algo a mais que pudesse surgir naquela oportunidade. Então, acho assim, quando você vai para um evento, isso é uma mensagem que eu deixo aí para o jovem profissional, ele que vá sabendo algo mais além do que está pautado para ele naquele papel que ele recebe. Porque eu sou de um tempo que não tinha papel não, meu amigo. Eu sou de um tempo que mandavam você cobrir um clube de futebol e era você que trazia informação. Não tinha internet. Hoje, mal e porcamente, as pessoas hoje vão ao clube de futebol, né? Na verdade é o chamado Ctrl-C, Ctrl-V. As grandes exceções são os setoristas de clubes de futebol que estão nos grandes portais alimentando o noticiário. E você acha que o rádio, depois de
tantos e tantas décadas, ainda tem algo para ensinar para essas novas gerações? Eu acho que tem, porque o rádio ele exige sobretudo improviso, uma dosezinha de criatividade. Aí depende do perfil de cada veículo, né? O que você não enxerga hoje, tem lá, por exemplo, eu morei 3 anos em Caraguá, tem uma rádio FM em Caraguá, Caraguá FM, que ela usa o FM, mas ela faz um rádio de AM de antigamente. Aquele rádio com comunicador, com aquela conversa mais tete a tete, mais próximo da mais comunidade local, ali, do ouvinte, né? Da comunidade local. É uma coisa que raramente você vê no rádio, ainda mais no rádio FM. Muito difícil. Muito difícil. Então tem ainda quem preserve. Não que eu quero dizer para as pessoas o seguinte, o passado não é melhor do que o presente, mas eu confesso que eu sinto muita saudade desse passado do qual eu, felizmente, não só fiz parte, como eu ajudei a contribuir. Perfeito. Ângela, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes de terminar eu queria te perguntar, né, olhando para o futuro do rádio, como que você enxerga a carreira de radialista daqui 10, 20 anos, por exemplo? Eu acho que ainda é um grande mistério. Eu não apostaria que essa baixa do rádio, ou esse rádio diferente que a gente tem hoje, não vá um dia voltar a ser o rádio tradicional que a gente viveu no passado. Talvez não. Mas a mensagem que o rádio do passado passava, o conteúdo que o rádio do passado tinha, e esse descompromisso com as instituições que o rádio do passado tinha, no sentido de fazer uma coisa mais próxima do ouvinte, coisa que você não vê muito hoje, eu não apostaria em dizer que talvez a gente não tenha isso de volta, não. Nem tudo é definitivo, né? Sim. Nem tudo é irreversível. Eu acho que o mundo digital, tirando as ferramentas tecnológicas, a linguagem, a essência dele, eu acho que dessa coisa do rádio não morreu. Permanece viva, né? Eu acho que permanece. Com outro formato, mas ela permanece e ela ainda provoca suspiros. Ela ainda deixa todo mundo muito saudoso. Sem dúvidas. Ângelo, muito obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, muito obrigado por todos esses esclarecimentos que você trouxe, obrigado principalmente de trazer sua experiência de mais de 40 anos, né, nas principais emissoras, vivendo o dia a dia da prática do rádio mesmo. Muito obrigado. 1º de novembro de 2027 eu completo 50 anos de profissão. Olha só, quem sabe a gente não faz mais um programa pra gente comemorar isso daí. Tá joia, obrigado. Eu que agradeço, Ângelo. Bom, e assim encerramos mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Este e outros conteúdos estão disponíveis no canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. É só rever e compartilhar. A gente fica por aqui. Até logo!